E nos destaques de hoje, Tribunal Superior do Trabalho arrancou 60 dias da licença maternidade dos trabalhadores dos Correios. Pasta de Damares esvazia verbas para combate à violência contra a mulher. E governo e seus aliados discutem corte de 30 bilhões de reais, mirando a meta fiscal. Você confere hoje no programa Dois Pontos. Olá, como vão todos? Estamos começando mais um programa Dois Pontos aqui pela Repórter Nordeste TV, iniciativa do portal repórternordeste.com.br, aqui do meu lado a cientista social e escritora Ana Cláudia Laurindo, onde a gente vai discutir um pouco a respeito de alguns assuntos que circulam pelas redes sociais e também estão na pauta dos jornais do dia a dia, como por exemplo a greve dos Correios. Essa greve, Ana Cláudia, causou muitas consequências para os funcionários dos Correios, mas uma delas, inclusive, nós abordamos esse lado dessa consequência no nosso portal repórternordeste.com.br, em que houve o corte de 60 dias da licença maternidade aos trabalhadores dos Correios. Ou seja, essa licença, Ana Cláudia, era de 180 dias e agora ela foi reduzida para 120 dias, além, é claro, de uma série de outras perdas e, o que é pior, avalizadas por um tribunal que deveria defender o trabalhador, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Olá, Odilon. É um prazer continuar ao seu lado neste trabalho. Saúdo a você, internauta amigo, que tem nos trazido o retorno em forma de incentivo. Você que está se inscrevendo no canal, que está lá dando o joinha, que está multiplicando o acesso das nossas vozes na sociedade brasileira, nosso obrigado. Porque nós precisamos sim de incentivo para fazer análises do tipo essa que envolve, por exemplo, a estatal que interliga as nossas histórias durante tanto tempo e que agora, justamente no momento em que a compra online ela se tornou uma prática corriqueira, em que houve um aumento na demanda dos serviços de correios, ela corre o risco de se transformar em uma empresa privada. É interessante, antes de falar da perda dos trabalhadores dos Correios, nós percebermos a nossa perda enquanto sociedade, exatamente, enquanto povo brasileiro. Muitos de nós já estamos sentindo a diferença em fornecimento de energia elétrica privatizado, em fornecimento de água encanada privatizado. Muitos de nós estaremos tendo um acréscimo de relação com setores privados quando o governo cumprir finalmente o seu plano de privatizar os Correios. Os funcionários dos Correios no Brasil inteiro, eles carregam um estigma de terem em forma maciça apoiado Bolsonaro. E traziam no seu bojo as reclamações com relação ao PT, aquelas reclamações conhecidas, aquelas massificadas pelo WhatsApp, corrupção, 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 e na verdade existia uma estabilidade do trabalhador, mas como estava no hábito, na rotina, digamos dentro de uma zona chamada de conforto, o indivíduo não percebia o que já tinha adquirido. Estava em condições perfeitas? Por certo que não, pois a luta é de classes.
a luta é de interesses econômicos também. E é sempre importante atualizar. Porém, nós percebemos, e a experiência comprova, que existem diferenças entre governos de esquerda, centro-esquerda, direita e ultradireita. E nós saímos de um governo que negociava entre a esquerda e a centro-esquerda em um salto mortal, literalmente, para um governo de extrema-direita. Muitos trabalhadores dos Correios, que inclusive protagonizaram a famosa cena da queima da bandeira do PT, eles foram remanescentes, olha só, remanescentes dos lutadores que os antecederam. Eles chegaram lá e eles encontraram a herança dos direitos trabalhistas conquistados pelos mais velhos, que já tinham se aposentados. Eles foram herdeiros, na verdade, herdeiros de conquistas trabalhistas, entre elas a ampliação da licença maternidade. Porque a licença maternidade, ela passou de 120 para 180 muito recentemente, não é algo antigo. Primeiro, conseguir a licença maternidade foi uma luta histórica. E depois, ampliar de 120 a 180 exigiu quase que um passo evolutivo da sociedade brasileira, considerado dos maiores, Odilon, porque muitas vezes os empresários, muitas vezes até prefeitos e governadores, eles emitiram discursos do tipo que mulher precisava ganhar menos do que homem, porque mulher engravida, porque mulher tem licença. Muitos casos de demissão no retorno da licença maternidade, eles preenchiam processos nas varas de trabalho. E tudo isso, gente, faz parte de uma luta de interesses, que também é uma luta de interesses de gênero. Porque o Brasil, ele é uma sociedade misógina. Se não fosse, não aplaudiria as piadas sem graças e violentas, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Então, nós temos aí um quadro que mostra que os concursos que foram abertos nos governos petistas tiveram vagas ocupadas por jovens apolíticos. Jovens que estavam estudando e exibindo a pecha de concurseiro, porque haja vista, o governo do PT possibilitou que se criasse essa cultura, viu? A cultura do concurseiro, ela começou a existir nos governos petistas, sim, porque eram muitas oportunidades de concurso e estas vagas, elas foram ocupadas pelos nossos jovens que estudiosos de conteúdos de concurso pouco entendiam de história social, não se interessavam, por certo, na história política da própria nação. É um erro grasso, é um erro com consequências. Então, estes aprovados, eles já entraram no serviço público cheios de conquistas. Não eram as melhores, eu repito, precisa sempre ampliar, aprimorar. Uma base de negociação tem que ser sempre mantida numa margem de credibilidade, de respeito, porque é preciso que exista, sim, atualização de ganhos, atualização de direitos, porém, a consciência dos direitos adquiridos, ela precisa vir antes, muito antes. Como não aprendeu de uma forma, vai aprendendo de outra. Cortando na carne, apertando o cinto, diminuindo com isso a qualidade de vida. Sejamos, então, mais do que solidários aos trabalhadores dos Correios pelas perdas que eles tiveram que ter para negociarem com o governo que boa parte deles ajudou a eleger de maneira impensada. Nós sejamos aqueles que aprendem e que ensinam que conquistas não são dadas,
que direito trabalhista é algo que se consegue na alçada da luta política e social e que não se tira um governo de esquerda para se pular a um governo de ultradireita sem grandes perdas trabalhistas. E olha, a gente precisa levar em conta que nesse julgamento que foi realizado no Tribunal Superior do Trabalho para poder definir a legalidade ou não da greve dos Correios, algumas coisas ficaram muito em evidência. Por exemplo, primeiro o governo pediu a retirada de mais de 70 itens concedidos historicamente aos funcionários da estatal. Depois de muita negociação dentro do tribunal, foram deixados 29 desses itens. 9 deles foram aceitos pelos Correios e 20 tratam exclusivamente de benefício social. E as perdas foram muito grandes, além da que a gente destacou aqui a respeito da licença maternidade, também os trabalhadores reivindicaram a reposição salarial de 5%, eles ganharam apenas 2,6%. O governo Bolsonaro dizia que estes mais de 70 itens que constavam como direitos históricos dos trabalhadores estavam afetando a sustentabilidade dos Correios. Agora, existe um dado interessante, Ana Cláudia. As pessoas falam a respeito dos casos de corrupção que os Correios registraram nos últimos anos, e foram casos ostensivos. Porém, algo que é bastante silenciado é o subfinanciamento das estatais no Brasil, que inclui também os Correios. E o governo ele vai colocando menos dinheiro do que a estatal precisa, óbvio, para poder gerar um colapso interno da estatal, para poder construir o discurso de que essa estatal ela precisa ser vendida. Isso aconteceu com a estatal de luz em Alagoas, isso aconteceu com a estatal de luz no Maranhão, e outras estatais estão passando pelo mesmo problema. O governo diz que o principal objetivo dele esse ano é a privatização dos Correios. Porém, nós temos que levar em conta também que o governo diz que o Correio dá prejuízo no meio de uma pandemia, apesar de se comprovar que a quantidade de serviços que foram utilizados pela internet, como bem aqui destacou Ana Cláudia Laurindo, ela aumentou na pandemia. É óbvio, as pessoas estão consumindo mais livros, consumindo mais outros produtos, enfim, que são exclusivamente entregues pelos Correios. E isso, óbvio, que impacta no orçamento da estatal. Porém, temos de levar em conta também essa situação do subfinanciamento, ou seja, o governo colocando menos dinheiro do que a estatal precisa. Óbvio que com o tempo os Correios alcançaram essa situação que hoje nós estamos observando. Casos de corrupção, eles são tratados de uma maneira simples. Você descobre esses casos, você pune as pessoas que causaram prejuízo nos Correios e você vai e consegue reaver o dinheiro e colocar esse dinheiro de volta na estatal. Isso aconteceu no Brasil? Não. E o que a gente vem observando é exatamente isso. O poder público funciona como um grande guarda-chuva para as elites brasileiras, para poder manter os seus apaniguados. Eles conseguem arruinar um determinado órgão, uma determinada estatal, enfim, e depois ficam passando para outras estatais e seguindo esse processo de destruição. Isso aconteceu no Brasil, no Instituto do Açúcar e do Álcool, Ana Cláudia, que foi fundado pelos usineiros do açúcar, foi destruído pelos próprios usineiros com casos de corrupção. Qual desses usineiros foi punido? Nenhum deles. Permanecem hoje livres, leves e soltos, e alguns deles com green card lá na Inglaterra, vivendo as benesses de suas gordas aposentadorias, enquanto a situação do Brasil está do jeito que está, também com contribuição dessa gente. E olha, a pasta de Damares, Ana Cláudia Laurindo, a pasta de Damares volta a ganhar destaque na imprensa, e agora com o velho estigma de
e corte, destruição, retirada, supressão e todos os sinônimos que a língua portuguesa consegue alcançar ou abraçar para esse processo que nós estamos vivendo na era Jair Bolsonaro. E agora a pasta de Damares, o Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, etc., etc., esvazia verbas para o combate à violência contra a mulher. Ela usou até setembro, houve um registro, aliás, de cortes na pasta, cortes que serão maiores a partir do próximo ano, cerca de 25%. E é exatamente interessante observar que todos os registros mostram que a violência contra a mulher na pandemia ela está explodindo no Brasil. E olha que esses casos ainda são pequenos, porque esses casos são os que aparecem na imprensa, ou seja, aqueles em que a mulher, por exemplo, já não suporta mais a pressão psicológica, a pressão das surras que recebe dentro de casa, enfim. Então ela chega ao limite e ela procura a delegacia ou busca outro tipo de ajuda, de orientação, enfim, para tentar sair daquela situação, quando muitas vezes não sai e acaba retornando para o lar, para enfim, ser submetida novamente a esse tacão da herança brasileira de trato da mulher como se ela fosse um objeto ou uma coisa qualquer. E aí nós temos nesse contexto esses cortes anunciados pela era Jair Bolsonaro na pasta de Damares, a Damares que é tão protetora da família brasileira, uma pessoa que abraça tanto as mulheres que foram vítimas de violência sexual. Damares se calou. O que foi, Ana Cláudia? O gato comeu a língua da Damares? Na verdade, Odilon, quando se trata de Damares Alves, é necessário colocar o tom de maior seriedade que a sociedade brasileira consiga para poder imunizar o pensamento da sua pérfida aparição pública. Porque Damares, ela não somente é extremamente assessorada, uma pessoa que tem objetivo político determinado, como tem sonhos de carreira na política brasileira. Damares, lembrem bem, é aquela mulher que, ao assumir o ministério com uma proposta social progressista, avançada, humanitária como este, uma de suas mais célebres frases se referia a que o Brasil agora era de Deus, do Deus do evangelismo, do Deus do cristofascismo. Porque alguém pode desavisadamente dizer assim, Ana Cláudia, mas se é uma coisa de Deus, é uma coisa boa. Lembremos que nos próprios mandamentos existe um que diz que o nome de Deus pode ser usado em vão. E é exatamente o uso em vão que está fervendo um caldeirão de ódio com objetivo político, partidário, econômico, com vistas ao domínio e no sonho terrível de transformar o Brasil em uma sociedade fundamentalista de cunho religioso evangélico. O sonho de Damares é transformar este país em um grande público das suas palestras. Públicos que, inclusive, acatam a ideia de que a mulher, ela não é uma cabeça pensante, ela é um corpo a serviço do marido. Uma ideia antiga, encontrada lá nos imbricados do Velho Testamento, e o Brasil perderia a sua conquista de ser um país de pluriexpressões religiosas, um país que tem o ecumenismo assentado na sua Constituição, para se transformar em algo semelhante a alguns países do Oriente Médio,
onde a religião é oficial, é única, é ditatorial e impõe vestimenta, diálogo, comportamento, o que é dito, o que é pensado, um controle do Estado sobre a vida do indivíduo em várias das suas expressões. Tudo isso pela via da religião. Lembremos que Damares, ela tem este propósito. Uma pessoa que está em um governo com um propósito semelhante a esse que nós acabamos de abordar, por qual razão ela estaria fomentando uma política de valores sociais, libertários, humanitários, uma política de fortalecimento de direitos, de fortalecimento das liberdades de gênero? Seria totalmente incongruente. A personagem Damares Alves, ela é um elemento político importantíssimo no tabuleiro de Jair Bolsonaro. Se nós estivéssemos jogando dama, pode chamar Damares de a rainha. Ela é a rainha do tabuleiro. Dama não, perdão. Se nós estivéssemos jogando xadrez, no xadrez de Bolsonaro, Damares é, por certo, a rainha. E ela tem papéis que somente ela vai executar. Então, Odilon, não é à toa que Damares desidrata o próprio ministério, mas o ministério é mantido. Olha, então por que, Ana Cláudia, eles mantêm esse ministério? Se eles não têm interesse nessas políticas públicas, era só acabar com esse ministério. Como? E tirar o cargo de Damares? E tirar a voz de Damares? E tirar a visibilidade dela? E tirar a capacidade de articulação que ela tem com o país inteiro através desse ministério? Para ela, não bastam as igrejas evangélicas que a recebem com grandes eventos. Para ela é preciso ter o cunho da estatização das suas aparições. Damares é uma ministra e isto significa muito na história de um povo. Deste modo, Odilon, mais do que repúdio, esta ação de Damares, ela inspira alerta para quem ainda defende a democracia, para quem ainda defende a liberdade de expressão, inclusive no campo religioso, porque as atitudes de Damares, elas visam a mulher, mas não é apenas a mulher. É uma situação toda que envolve a mulher, mas afeta a sociedade de uma maneira grande, porque nos arranca o direito de sermos diversos e o valor de cada representação da diversidade. E entre eles, entre esse bojo todo, há o direito da mulher ser um indivíduo autônomo e valorizado, porque para Damares ela representaria muito bem todas as mulheres brasileiras. Muito bem, governo e aliados discutem corte na Cláudia Laurindo de 30 bilhões de reais, aliás, mais um corte, e o governo fica pensando em chegar até o final do ano e cumprir a meta fiscal. Interessante que todos os anos é a mesma coisa. Você corta dinheiro público para poder cobrir a meta fiscal e essa meta fiscal nunca é cumprida, mas o que a gente sabe, e aí a gente sabe bem, é que a vida da pessoa que conta lá o seu dinheiro todo mês para poder pagar as suas contas, pagar os seus impostos e também os empresários nessa situação, ele sabe que a vida está se tornando muito mais dura, muito mais difícil. E Ana Cláudia Laurindo, a gente vê que, no resultado geral, a recuperação do cenário da economia está se tornando cada vez mais lento e as áreas sociais estão penando cada vez mais. Eu, Odilon, vou começar essa fala recuperando uma fala que você teve agora, quando você fala que todos os anos esse movimento, utilizando a ideia do ajuste ao limite fiscal, ao limite imposto por essa lei
que de algum modo deveria controlar gastos, não se aplica da mesma maneira nem aqui e nem em nenhum outro lugar quando você está falando de um partido que está lá no poder com uma proposta de esquerda e um partido que está lá com uma proposta de ultra-direita, que é o que está acontecendo agora. É uma extrema direita que está lá no poder. Por quê? Porque o partido de esquerda, ele tem uma abordagem mais direcionada à preservação de áreas consideradas fundamentais, a preservar essas áreas. E o partido de extrema direita, neste século XXI, com saudades do passado, ele tenta tirar das áreas essenciais os investimentos que foram conquistados quando o tempo político favorecia conquistas. Agora é o desmonte do que foi construído. Desmontar significa o quê? Em políticas públicas significa cortar investimentos. O tempo inteiro. Corta, tira, destrói, são os verbos, são os sinônimos. Aliás, a gente está aprendendo sinônimos com o governo Bolsonaro. E aí, quais são as áreas que Bolsonaro tem afetado de maneira escancarada? Nós todos sabemos aqui. Saúde, educação, assistência social, como a gente viu agora também, esvaziamento de verbas na pasta de do Ministério da Mulher, Cidadania e Direitos Humanos, então... As áreas vinculadas à ciência... Exatamente. Incentivo à ciência é uma das partes as que brigadas de incêndio Bolsonaro na Amazônia e Pantanal desidratou também. E a pandemia nos deixou frágeis. A manutenção de órgãos com propostas ambientais também esvaziadas, desidratadas. Os incêndios que a própria polícia afirmou não terem sido espontâneos, nem provocados por índios e caboclos, como o presidente Bolsonaro disse na ONU, responsabilizou índios e caboclos na ONU, uma vergonha internacional. Por quê? Porque basta abrir os noticiários e ver que a própria polícia brasileira, inclusive a polícia de Bolsonaro, que é a polícia federal, disse que não foram índios e caboclos. E as fazendas do entorno estão sendo investigadas. Então, esta proposta de país está totalmente afinado com o que Bolsonaro representa. Ele representa esta camada de interesse, é um interesse de destruição de bens públicos, é um interesse de fortalecimento das camadas privadas, inclusive dos seus financiadores de campanha, porque a campanha política de Bolsonaro, além de ela ter recebido substatus internacionais muito evidentes no termo da engenharia da comunicação, na forma, na orientação, no formato da campanha, baseada em fake news, né, em mentiras espalhadas, notícias falsas. Quem bancou os disparos dessas notícias? Quem tinha muito dinheiro para fazer isso. Aí você pode dizer, não, mas Bolsonaro, ele era rico, 30 anos de mandato. Gente, a coisa não é bem dessa maneira que ela é tocada. Não é. É preciso ter muito mais do que a fortuna que ele tinha naquele período, porque com certeza a fortuna dele está muito maior, é exatamente agora. Lembra do que se chamava de Caixa 2 e na campanha de Bolsonaro foi transformada em piada nas redes? As pessoas dentro das caixas de papelão escrevendo eu sou Caixa 2 de Bolsonaro? Não. Aquilo ali era só meme, aquilo era só ilusão. Caixa 2 de Bolsonaro é o setor que, ora, está cobrando a fatura com juros. E está cobrando de quem? Está cobrando do setor público brasileiro, que vai receber cada vez menos investimentos, com desculpas políticas de caráter jurídico nacional, e nós sabemos que Bolsonaro vai continuar aliviando para quem tem muito e tirando de quem tem pouco e deixando ao Deus dará quem não tem nada.
E olha, acessando aqui pelo celular, nós lembramos aos nossos amigos da nossa Repórter Nordeste TV, que você pode acessar diretamente do seu dispositivo móvel. Lembrando que a Repórter Nordeste TV é uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br, mas antes de a gente encerrar o programa, lembrando para você curtir, para você compartilhar, para você marcar um amigo seu nas redes sociais, indicando o trabalho da Repórter Nordeste TV. Esse trabalho, Ana Cláudia, precisa continuar, mas a internet é exigente e a gente precisa ter sempre mais números de inscritos, mais compartilhadas, enfim, para que o trabalho possa se disseminar e, é claro, transformando isso em elemento incentivador da nossa equipe para que a gente possa produzir mais e mais programas com melhor conteúdo, com ideias diferenciadas e chamando você para integrar este projeto. E, claro,